Entramos na primavera e com ela, desafios, expectativas estão no ar. Para saber mais, para antecipar situações, eu recebo no De Bem com a Vida, com muito prazer, a nossa querida terapeuta holística, Cris Costa Paz. Como vai, Cris? Nós estamos curiosos para saber o que vem por aí. Oi, pessoal, tudo bem? Então, né, as energias, as previsões, tanto de numerologia como de astrologia, vão falar exatamente do momento que a gente está passando. Vocês vão dizer, mas como isso aí é o que está acontecendo? Mas claro, né, pessoal, é o que os astros, a tendência dos astros mesmo de trazer toda essa movimentação para a gente, né? Então, é um período bem interessante essa nossa primavera aí. Traz bastante desafios e oportunidades. E o que Cristo pode nos antecipar nessa alteração de cenário aqui no Brasil? Bom, primeiro lugar, gente, a gente está caminhando para uma coisa nova. Há necessidade de que tudo seja novo neste país, né? Porque o povo já não suporta mais, né? E está na hora da gente ser aquele famoso celeiro do mundo, né? Reconhecer o nosso valor. Então, nós estamos passando agora na primavera, eu vou falar justamente desse processo da primavera, né? Que traz uma mudança em termos de consciência. As pessoas começam a ter uma consciência maior, né, do que realmente elas precisam e do que realmente elas podem fazer. Aos que terão essa consciência e aqueles que vão ficar para trás, né? Processo normal, natural. Cris, é tão comum a gente perceber as pessoas assim irritadas, com pouca paciência. Será que a estação das flores vai alterar esse processo? Para dizer a verdade, não. O Opa! objetivo é que esse processo ele se torne maior e ele ecloda, né? E nessa consciência, a gente precisa de desafios para evoluir. Isso faz parte do processo do ser humano. Se ele não tem desafios, ele não evolui. E nós vamos enfrentar um processo de transformação bastante grande aqui. A gente tem alguns planetas importantes falando nisso. Por que a gente está insatisfeito? A gente está com o Sol em oposição a Júpiter, né? Então, essa insatisfação, ela é geral. Então, há um desgaste bastante grande, né? Porque a gente foi educado para competir e não para colaborar. E agora a gente é obrigado, pela dor, a entender que há necessidade de colaboração para evoluir. A competição já era. As pessoas têm que se ajudar. Então, o que acontece é que esse processo, ele vai aumentar num ponto tal, que é como tem que se expurgar este defeito, se expurgar esta, como eu vou dizer, esta dor, esse pensamento errado, né, para que nasça essa compreensão. Então, a gente tem o Sol, né, em oposição a Júpiter. Júpiter é um planeta benéfico, está mostrando essa insatisfação geral. O Júpiter, ele representa o que é geral, né? Então, o Sol também está em trígono com Plutão, então ele traz essa força de transformação que vem lá de dentro das pessoas, né? Aumentando a fé, a necessidade de estudo, a necessidade de contato com estrangeiros, e está em oposição a Netuno. O pessoal não quer mais fofoca, o pessoal não quer mais ser iludido. E durante essa primavera continua esse trânsito acontecendo e transformando, então, as pessoas. É para o bem, gente, é para o bem. Mas é aquela velha história, quem não se transforma pelo amor, se transforma pela dor. Cris, como que a gente que já está percebendo essa necessidade de mudança, como a gente pode fazer para agilizar essa limpeza e assumir essa nova ordem, né, que vem por aí? Bom, em primeiro lugar, quando a gente começa a ter consciência, a gente tem que buscar caminhos para que essa tomada de consciência seja mais leve, né? Então, a gente procura o lado bom das coisas. Quais são as virtudes que vêm a partir daí? A gente tem Mercúrio em conjunção com Vênus, o dom da oratória, trazendo, então, a sedução através das palavras, trazendo o prazer em buscar o conhecimento. As pessoas começam a ter consciência de que elas podem estudar, de que elas podem crescer, de que através da comunicação com pessoas diferentes delas, elas têm muito a aprender. A gente tem muito a aprender com outros países que já cresceram, que são países de primeiro mundo, né? A gente pode trazer isso para cá. Então, essa consciência está cada vez maior e está muito favorável para os jovens.
para aprender as coisas novas, né? Aprender também com diversão. Então, há uma mudança na forma de estudar, na forma de aprender, que tem que ter mais prazer nisso. Então, essa comunicação com as outras pessoas, ela é muito importante. O estudo é muito importante, ele agrega muito. Não que nesse primeiro momento a gente não tenha algumas dificuldades de colocar tudo isso. A gente está vivendo bem aquele momento turbulento da transição, né? Mas com esse olhar para essas coisas novas, para essas novas tecnologias, para essas novas oportunidades, sem medo, simplesmente com aquela expectativa de criança mesmo, de conhecer essas coisas novas, de se lançar no novo. Isso é muito do jovem, né? Então a gente que tem uma certa idade também pode se aproveitar disso, porque o novo está aqui, está na cabeça da gente, né? Então aceitar essas coisas novas que surgem sem medo, se atirar nelas e ajudar nessa expansão. Esse é um momento muito bom para isso. Cris, para encerrar, eu queria que tu nos orientasse, já que tu falou várias vezes na questão do medo, né, e se permitir o novo, onde a religiosidade entra nesse processo? Bom, em primeiro lugar, gente, astrologicamente falando, nós não estamos vivendo um período de muita sorte, porque a gente sabe que nesse período aí todos os políticos, todo mundo vai atrás da espiritualidade para poder se manter ainda na questão da concorrência. E essas portas estão fechadas neste momento, neste pequeno período. As pessoas vão ter que trabalhar, vão ter que se unir, vão ter que aprender a se respeitar, aprender a dar valor às parcerias, escolhas boas. Esse mês de setembro, por exemplo, ele é um mês regido pelo número 6. Então, esse é o mês das escolhas, de ter sabedoria, de escolher com o coração, de escolher quem tem valores, virtudes, saber fazer essas escolhas. Porque no mês de outubro, a gente vai viver o 7 na numerologia, um período de muita introspecção, de muita pesquisa, né, de buscar a solução. Muita gente até se mantendo mais afastada em função que o 7 também rege a fofoca, a intriga, né? Então, as pessoas tentando se manter afastadas disso, né? Porque em novembro vai ser regido pelo número 8, que é a questão da conquista financeira. Então, fazer boas escolhas este mês, né? Resolver questões familiares, questões afetivas, ver o que está bom e o que não está bom na tua vida. A partir do mês de outubro, então, começar a buscar em si mesmo essa força e esse poder, e no mês de novembro, então, aplicar isso de forma prática, né, conquistar as questões materiais, ter coragem, com responsabilidade. E é tão bom, né, Cris, nós sabermos antes para poder ajustar. Foi realmente um prazer te receber aqui no De Bem com a Vida e vamos voltar a conversar sobre esta questão da vida. Um grande abraço.